Teresa Capelo, com 2 L's. Eu sou, portanto, gestora contratada pelo Júlio para devolver algum glamour ao Hotel 5 Estrelas. Eu trabalho diretamente com o Júlio. É ótimo, é muito fácil, ele é um ótimo patrão. Por vezes é necessário dar-lhe a volta, mas aí vem a minha experiência e consigo. A Susana vê a Teresa como uma rapariga muito otimista. Ela é muito à frente, os outros é que não a acompanham. E não, eu divirto-me imenso com ela. Vou ter tanta pena quando acabar este projeto, porque eu já dou por mim a ter reações e paragens cerebrais como a Teresa na minha vida. Portanto, eu acho o máximo, acho o máximo.